Então, pessoal, para a gente estar concluindo essa parte aqui, às vezes a gente pensa, mas como é que a sociologia vai surgir? O que a sociologia tem a ver com a Revolução Industrial? Então, não é algo desassociado. Então, é através dos pensadores que vão criticar a massa da burguesia. Então, a gente louva, né? Apesar da gente às vezes discutir, né, a questão de alguns pensadores, mas é através deles que os direitos foram sendo adquiridos ao longo dos anos pelas lutas. Então, olha o que o texto diz e a gente compara essa imagem. Então, querendo ou não, a gente trabalha artes, história, geografia, língua portuguesa, né? Querendo ou não, a gente trabalha tudo. Então, vamos interlocutar bem aqui, intercalar com história e artes e sociologia, né? A questão da discussão e tudo mais. Então, analisem esta imagem para vocês verem como é interessante. Interessante no termo não é interessante. É um pouco assim complicado para entender como era que a sociedade vivia naquele tempo. Então percebam que a revolução acontece. A economia vai girar na Inglaterra. Mas se você for perceber, tudo que era produzido não era para o benefício da sociedade. Então você vejam essa imagem, né? A população mais carente, os trabalhadores, ficaram nas piores localidades. Então, sem ter tratamento de esgoto, não tinha água encanada, isso era novidade. Banheiro, e era um banheiro para várias famílias, faziam cocô, né, em situações de buraco, ou então em situações bem complicadas. Imagine aí você tá em Londres da vida. Eu recomendo vocês assistirem um filme, né? Apesar que a Revolução Industrial vocês vão se aprofundar no segundo ano do ensino médio, né? Vocês estão no primeiro ano. Mas o filme, o Oliver Twist, ele é bom que ele dá uma ideia, né? Porque às vezes a gente pensa, ele é bom para entender um pouquinho de como as crianças vão ser colocadas no trabalho, né? Na questão da já ser inserida no trabalho, dá para você entender um pouquinho. Então, percebam aí essa imagem, né? As famílias em situações bem complicadas. Então, assim, situações bem degradantes. Olha agora o que o texto diz. A sociologia não surgiu do nada, mas da preocupação em torno de uma explicação para as transformações profundas que a sociedade vinha sofrendo na Europa após a Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Veja que aqui tem três itens relacionados, né? Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos, que está intercalado com a Revolução. Se você analisar, a Revolução Industrial, ela está relacionada, se você for analisar, claro que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas a Revolução Industrial está relacionada, porque eu não posso gravar um vídeo muito longo. Se você for perceber, a Revolução Industrial está relacionada com o Brasil. Em que sentido a Revolução Industrial está relacionada com o Brasil? Dois sentidos. O primeiro, o acúmulo de riquezas do ouro aqui no Brasil vai para a região da Europa, principalmente concentrando os banqueiros ingleses. O outro, o algodão maranhense. Então você nunca imaginou que o algodão maranhense teve algo importante. Por quê? Quando os Estados Unidos tornou-se independente em 1776, os Estados Unidos era uma colônia inglesa. Então agora a Inglaterra vai comercializar com quem? Com o Brasil. Só depois que os Estados Unidos depois se estabilizar, ele vai ser o interlocutor agora com a Europa. Mas nesse primeiro momento, o Brasil vai ser o parceiro comercial inglês. E a Revolução Francesa tem tudo a ver com a própria independência do Brasil, a independência dos Estados Unidos, a própria independência do Brasil também está relacionada com a Revolução Francesa em 1789. Só para concluir aqui e finalizar. Bem aqui, ó.
Para os clássicos da sociologia, a sociedade deveria ser vista como algo que pudesse também ser investigado e compreendido cientificamente. Então, a sociologia vai estar debatendo muito isso, a preocupação em torno das transformações. Se a gente for analisar, a revolução acontece aonde? Na Inglaterra. Então, assim, a revolução acontece, mas o salário não acontece, carga horária era exorbitante, condições de trabalho era das piores que vocês possam imaginar, casas era mais ou menos uma casa para várias famílias, um banheiro para várias famílias lá de fora. Imagine aí todo mundo, né, se a barriga desmantelasse no mesmo tempo. É claro que as pessoas adoeciam muito, porque não tinha um remédio, não tinha tratamento de esgoto, não tinha tratamento de água, então a situação era bem complicada. Então a situação era bem complicada e a sociologia vai surgir justamente para discutir que a Revolução Industrial ela não foi boa para a sociedade, porque a transformação acontece apenas no campo industrial, mas que as famílias vão ter que ficar ainda de fora desse processo revolucionário. Então, a sociologia vai debater muito isso, esses problemas aí sociais e econômicos. Então, uma boa tarde a todos. Se houver dúvida, é só me procurar me lembrar. Então, valeu!